Meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje, 29 de novembro de 2020, estamos chegando aí, ao final desse mês de novembro, mas queremos agradecer a Deus por você que esteve aí conosco durante todo esse mês no canal da Igreja Evangélica Congregacional em São José da Mata, Campina Grande. E hoje louvamos ao Senhor porque estamos novamente juntos, para mais um culto ao nome do Senhor. E hoje vamos estar iniciando uma nova série de mensagens da Palavra de Deus. Uma série nas parábolas de Cristo, Que coisa maravilhosa conhecer um pouco mais sobre as parábolas de Cristo. E hoje, na abertura da série, o pastor Antônio, da Igreja Congregacional no Valentina, lá na cidade de João Pessoa. Ele que vai estar abrindo a série das parábolas de Cristo, que irá aí caminhar durante todo o mês de dezembro. Então, vamos juntos nesta noite, celebrar e adorar ao nosso Deus. Convido você aí para neste momento, fazermos a leitura da Palavra de Deus. Convido você aí para abrir no livro dos Salmos, de número 40, onde diz assim, livro dos Salmos, número 40, a partir do versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Amém. Esperei, Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperemos em Deus. Aqueles que esperam em Deus jamais serão decepcionados. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui
homem é pequeno demais para ter muitos amores. No coração do homem só cabe um amor. E esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor. Nações, é hora de voltar ao primeiro amor. Fernandinho, olha, é hora de voltar ao primeiro amor. Não adianta simplesmente gravar, cantar, pregar, sei lá, tantas e tantas outras coisas. Não são métodos, não são formas. Não, sou eu quero entrar. Então abra a porta, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta porque eu quero entrar. Eu quero cear contigo, eu quero cear contigo. Ao primeiro amor estou de volta aqui. Ao primeiro amor estou de volta aqui. Ao primeiro amor estou de volta aqui. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Vamos agora, para esse momento especial do culto, momento importante do culto, aliás, para estarmos orando, colocando nossos pedidos, súplicas, agradecimentos diante de Deus, Vamos orar também pela mocidade da nossa igreja, que hoje, está comemorando aí seu aniversário no culto presencial. Que Deus abençoe a nossa juventude, da igreja congregacional em São José da Mata. Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos por esta noite, por esse mês de novembro que vai chegando ao final, por cada culto que pôde ser realizado aqui neste canal, pelos que pregaram, pelos que oraram, pelos que participaram aí assistindo essa programação. Que o Senhor abençoe cada família. Estenda a tua mão sobre a nossa mocidade, que hoje está completando aí mais um ano. Que esses jovens cresçam e adolescentes cresçam firmes na tua presença. Abençoa cada família que vai iniciar mais uma semana. Que o Senhor conduza, Senhor amado, cada lar, cada pai de família, cada mãe de família. Que o Senhor supra as necessidades de cada um. Abençoa os que estão enfermos, tem misericórdia dos que estão se recuperando da Covid-19. Te agradecemos pelos que já se recuperaram e te pedimos que o Senhor tome a frente. Providencie, ó Deus, esta vacina o mais breve possível. Abençoa a tua igreja espalhada na terra. Abençoa todas as famílias que estão conosco nesta hora. Continua abençoando este culto. Abençoa a mensagem que vai ser pregada. Essa nova série que venha a ser uma bênção para todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos acompanham neste canal, ali desde o mês de março. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estou aqui com muita alegria para nós meditarmos na palavra do Senhor e com o imenso privilégio de começar essa série que os irmãos estão meditando, falando sobre as parábolas de Jesus. Por muitas vezes, o nosso mestre ele falou através de parábolas, ele usou esse recurso e às vezes interpretava, às vezes deixava para a interpretação de outros. Mas o fato é que, através das parábolas, nós temos muito a aprender e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das parábolas que, na minha opinião, ela nos traz um ensinamento muito atual
é a parábola do credor incompassivo. E desde já eu queria ler o texto que isso se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo 35. Vamos fazer essa leitura com atenção, porque através da própria leitura da palavra nós já vamos ter alguns ensinamentos. Diz assim o texto, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse-lhe a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e nós te glorificamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de nós termos ela nas nossas mãos. Muito obrigado por isso. Te pedimos, Pai Deus, que através dessa reflexão da Tua palavra, o Senhor venha tratar com a nossa vida. Vai, Senhor, de acordo com as nossas necessidades, trabalhando naquela área, Senhor, em que precisamos do Teu tratamento. Eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe, Pai, a Tua amada igreja em São José da Mata e também a todos que estarão ouvindo essa reflexão no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria, antes de nós entrarmos propriamente na parábola, fazer menção a um dos personagens bíblicos que realmente tem muito a nos ensinar através dessa temática. É claro que, pela própria leitura desse texto, inclusive na pergunta do apóstolo Pedro, a partir do verso 21, quando ele pergunta ao mestre quantas vezes alguém deve pecar contra ele para que ele lhe perdoe, ele diz até 7, e Jesus diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E Jesus, ele, no verso 23, ele vai dizer: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, o que nós estamos falando, e a parábola do credor incompassível ele vai falar sobre isso, é sobre o perdão. E quando a gente fala de perdão, nós lembramos bastante do tema da graça. Porque é através da graça, desse grande amor de Deus que nos alcançou, que nós entendemos talvez aquilo que seria no nível mais alto de um exemplo de perdão. É nessa graça que está a origem da nossa salvação, no sentido de que, se não fosse essa escolha divina, soberana, por graça, nós não estaríamos aqui. A graça divina, ela nos concede o perdão para os nossos pecados, e nisso nós vamos crer, porque se existe algo no cristianismo que é muito claro, é que não existem nem melhores nem piores, mas existem homens e mulheres alcançados por uma graça que perdoa, uma graça que não nos retribui segundo os nossos pecados, mas ela nos concede a salvação. E dentro dessa temática, perdão e graça,
existe algo meio que ilógico quando nós recebemos, mas é uma forma de Deus trazer a lógica para as nossas atitudes nessa mesma área. Por quê? Porque Ele quer que nós façamos o mesmo que Ele fez por nós. Como assim? Então, eu queria, através de um pequeno gráfico, exemplificar isso para todos nós. Então, perceba uma coisa. Eu não merecia ganhar nada, mas Deus me deu um presente. Qual o presente que eu recebi de Deus? O perdão. Então, isso é algo ilógico. Porque se eu não mereço, como eu vou receber algo de bênção? É igual a um filho que é desobediente o ano inteiro, não faz o que os pais dizem, não estuda, é reprovado de ano no final, e aí os pais vão lhe dar uma bicicleta no final do ano, ou um videogame, ou qualquer outra coisa. Isso é ilógico, quando a gente recebe algo que a gente não merece. Mas a lógica que Deus quer que nós aprendamos com isso é a seguinte. Deus, Ele nos deu um presente, perdão, ilógico. Mas como eu ganhei esse presente, isso deveria me impulsionar a conceder este presente a outras pessoas também. Então isso é lógico. A lógica de agradecimento e retribuição em pessoas que receberam algo maior existe na nossa vida, porque é algo que nos inspira e nos impulsiona a fazer o mesmo. Existem algumas pessoas que até afirmam o seguinte: o perdão é algo que nós devemos fazer porque é ordem de Deus. Mas não é só a questão de ordem de Deus. É esse princípio da retribuição que devemos executar. Não é baseado em nós, mas naquilo que nós recebemos. Se Deus já nos perdoou, nos deu esse presente, então também nós devemos perdoar. E aí a gente pode aplicar isso em qualquer área, na família, nos nossos relacionamentos, em amizades, em pessoas que conhecemos. A graça divina, ela nos impulsiona a perdoar de verdade. E isso é um fundamento para nós termos uma vida de acordo com a vontade de Deus. A gente vê isso também na mídia, nos nossos relacionamentos pessoais, quando alguém recebe algo de muita importância de outra pessoa, e aí, por causa desse coração agradecido, ela quer retribuir e ajuda outros por conta do que ela já recebeu. Isso é o princípio da retribuição, baseado no que recebeu e não baseado no que a pessoa fez para você. O ensinamento do perdão é algo que Deus nos impulsiona e que nós temos um exemplo de como isso foi realizado. O maior dos exemplos que temos em Deus para perdoar, e ainda assim nós temos exemplos bíblicos, além do princípio da retribuição que devemos executar. Deus fez por mim, então o que é que eu devo fazer também? Eu me lembro de um personagem bíblico, você também conhece, chamado José do Egito. José foi um homem de Deus. Nós vemos a sua história na Bíblia, conhecemos a sua história. José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, sofreu na casa de Potifar, depois ele foi levado para a prisão. E tudo isso poderia ter gerado no coração de José um sentimento de vingança e de falta de perdão. Mas Deus, ele sopra a sua graça na vida dele e através do dom que o Senhor deu mesmo a José, ele consegue interpretar os sonhos do faraó, se torna a segunda pessoa depois de faraó dentro do reino. E Deus usa José para que ele salve não só os moradores do Egito, mas muitas pessoas de outras comunidades, inclusive o povo hebreu, através da fome que ali estava passando todo o mundo. Depois disso, os irmãos de José chegam no Egito, nós conhecemos a história, e tem aquele momento de perdão em que José se lança no braço dos seus irmãos e diz: olha só, eu perdoo vocês, vocês não me trouxeram para cá, mas foi Deus que me trouxe, então não se preocupem, eu perdoo vocês. Só esse exemplo de José já é algo para nós aprendermos. Só que a história continua e Jacó é trazido da terra dos hebreus para o Egito, começam a morar todos ali da família de José no Egito, sob a proteção de José. E 17 anos depois que eles estão morando no Egito, a Bíblia diz que Jacó, o pai deles, morre. Quando eles morrem, os irmãos de José
eles ficam preocupados, porque eles pensaram assim: bem, eu acho que José só perdoou a gente por conta do nosso pai, que já estava velho. Jacó agora morreu, então ele vai nos matar. Nós fizemos o mal para José, então agora ele vai nos retribuir com o mesmo mal. Os irmãos de José, eles usaram a lógica da retribuição para acreditar que ele iria pagar com vingança por conta das atitudes que eles fizeram no passado. Só que talvez o que eles não entendiam ainda era que José já tinha compreendido o princípio da retribuição, mas não uma retribuição humana, fruto muitas vezes de uma humanidade caída nossa, mas sim o princípio da retribuição baseado naquilo que recebemos de Deus. E isso é que deve impulsionar as nossas decisões. Aí os irmãos de José tiveram duas ideias. Primeiro, inventaram uma mentira para salvar sua pele. O texto lá do Gênesis, no último capítulo, versículo 15, diz que vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: olha, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente de todo o mal que fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo assim: assim direis a José, perdoa a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque eles te fizeram mal. Agora te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. E José chorou enquanto eles lhe falavam. Eles tiveram tanto medo, irmãos, que enviaram mensageiros a José para tentar preparar o caminho para eles. Essa foi a primeira coisa que eles fizeram. A segunda coisa foi o fato deles abdicarem da posição de irmãos para serem só escravos, de tão preocupados que eles estavam. O versículo 18 desse mesmo capítulo diz que eles vieram, se prostraram diante de José e disseram: eis-nos aqui por seus servos. Essa palavra servo no original hebraico significa isso, súditos, servidores. Eles se colocaram até o baixo nível que existia na época para eles salvarem a sua pele, porque eles não entenderam o princípio da retribuição baseado em Deus na vida de José. Uma das coisas que mais me impressiona em José foi a sua resposta. Depois que os seus irmãos falaram para ele, ele chorou e disse no verso 19: não temam, vocês acham que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, fizeram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para fazer como vocês veem agora, que muita gente se conserve em vida. Não temam, pois eu sustentarei vocês, vós outros, vossos filhos. E assim José, o texto diz que ele consolou eles e falou eles ao coração. Realmente José não pagou o mal por mal, porque ele entendeu que Deus fez o bem para com ele e para com todos. Qual é o benefício de ter atitudes como essa de José? É a gente entender que, baseado no que Deus já nos fez, nós somos impulsionados a perdoar os outros de verdade. Deus fez muito mais por nós, nos perdoando pela graça, e isso nos deve impulsionar a perdoar também os outros. E aí é que chega os 10.000 talentos, ou a parábola do credor incompassivo. O versículo 18 que nós lemos diz que Pedro chega a Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim para que eu lhe perdoe? 7. E Jesus ele usa uma expressão repetida aqui, usando o número 7, para mostrar a Pedro e aos seus discípulos que é algo que não se pode contar. Não são 490 vezes, como algumas pessoas fazem a multiplicação, e eu já vi que algumas pessoas até acham que poderia anotar num caderno que fulano pecou contra mim uma vez, 2, 3, e talvez quando chegasse 490 vezes não poderia mais perdoar. Não existe conta matemática. Jesus ele usa essa expressão para dizer que são incontáveis vezes. E Jesus explica o porquê de ser assim. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando assim a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com quem pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. O original diz que o rei sentiu nas suas entranhas o problema daquele servo. Interessante porque
muitas vezes isso falta em nós. Quando alguém, às vezes, nos fere e não entendemos as necessidades também da outra pessoa. O verso 28 continua dizendo que, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que ele saldasse a dívida. Aquele servo, no mínimo, agiu com injustiça, porque ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida e agora ele não quis conversa. Ele colocou o seu conservo na prisão. Só que os olheiros estavam ali. Sempre existem os olheiros de plantão. E o versículo 31 diz que, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. E então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente se compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Irmãos, olhando para essa parábola contada por Jesus, no contexto do perdão, nós percebemos facilmente que nós devemos perdoar. Porque nós fomos perdoados por Deus. Isso é fácil nós entendermos. Mas eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, eu perdoo sim, mas uma traição eu não perdoo. Ou mesmo alguém que pode dizer: eu não posso perdoar essa pessoa porque ela já me fez muito mal. Ou mesmo alguém que pode dizer: eu não posso perdoar essa pessoa porque mesmo com toda a maldade, eu não fiz o que ela fez. Aí é que está a grande questão. Quem disse que a sua dívida é maior ou menor do que a dela? Para nós entendermos melhor essa parábola do credor incompassivo, nós temos que entender a moeda que existia na época. Jesus estava falando de talentos e denários, que eram moedas do mundo conhecido. E eu queria começar de trás para frente, falando primeiro sobre os denários. O denário era uma moeda que correspondia a um dia de trabalho, trabalhador braçal. E aí Jesus disse que um daqueles homens ele tinha um conservo que devia a ele 100 denários. Isso significa que eram 100 dias de trabalho. Olhando para essa dívida, nós vamos entender que realmente era uma dívida grande. Você pense comigo, alguém que trabalha, um trabalhador braçal, trabalha o seu dia inteiro, ganha um denário, e para ele pagar uma dívida de 100 denários, ele teria que trabalhar 100 dias para poder pagar. Então, é uma dívida alta, sim. É praticamente 1/3 de um ano você tem que trabalhar para pagar uma dívida só. Mas, analisando o contexto do que Jesus está falando, apesar de ser uma dívida alta, mas era uma dívida que você poderia pagar. 100 denários, 100 dias de trabalho. Mas a dívida que esse servo tinha para com o seu senhor era uma dívida de 10.000 talentos. E um talento, dentro da moeda conhecida na época, correspondia a 6.000 denários. Isso significa que esses 10.000 talentos correspondiam a 60 milhões de dias de trabalho, que corresponde também a 165 mil anos de trabalho sem parar. O que Jesus estava dizendo era basicamente que aquele servo malvado tinha sido perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar. Você já imaginou alguém trabalhando 165 mil anos sem parar um dia só? A expectativa de vida da humanidade cresceu, irmãos, mas nem tanto. Quando aquele homem disse para o rei: "Sê paciente comigo, eu vou te pagar", ele estava mentindo. Ele não tinha como fazer isso. Aí é que entra o sentido da parábola. O referencial, irmãos, para nós perdoarmos, é Deus, não é a outra pessoa. Deus nos perdoou de uma dívida também impagável, 10.000 talentos. E isso deve nos impulsionar a perdoar os outros. Isso é evangelho, isso é cruz, isso é desafiador, mas é a vontade de Deus. José, voltando para o exemplo dele, ele tinha consciência do que Deus tinha feito por ele, salvando todo o Egito e o mundo conhecido.
quando ele viu seus irmãos, perdoou eles de verdade. Ele não estava com os seus olhos nos seus irmãos. Porque se ele estivesse com os olhos nos irmãos, ele teria fulminado a todos. E eu também talvez fizesse o mesmo. Mas como os olhos de José estavam no eterno Deus gracioso, que preservou a vida de todo mundo por conta daquele aparente mal que fizeram a ele, ele viu para os seus irmãos e o texto diz que ele se compadeceu deles. O versículo 1 do capítulo 45 de Gênesis diz que José, não se podendo conter diante de todos que estavam ali, ele bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. O versículo 2 diz que ele levantou a voz em choro, de maneira até que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó ouvia. E ele disse a seus irmãos: eu sou José, ainda vive o meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder porque eles ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos até mim. E eles se chegaram e disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Mas não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá. Porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. E o verso 14 diz que ele, lançando-se ao pescoço de Benjamim, um dos seus irmãos, ele chorou. E abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois foi que seus irmãos falaram com ele. Engraçado que José ele teve o cuidado de chorar e beijar a todos os seus irmãos, mesmo depois de todo o mal que fizeram para com ele. Por que você tem guardado tanta mágoa no seu coração? Eu sei que Deus tem algo a falar com você. Talvez os seus olhos estejam somente no mal que alguma pessoa fez contra você. Será que você pode usar a lógica da retribuição, mas não baseado na pessoa? Você pode usar a lógica da retribuição baseado em Deus, no presente que você recebeu da parte dele? Será que você poderia colocar os seus olhos no que Deus fez por você em Cristo na cruz do Calvário? O versículo 35 do capítulo 18, Jesus ele encerra dizendo que assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo vocês não perdoarem cada um ao seu irmão. Deus nos perdoou em Cristo de uma dívida que nós não poderíamos pagar. 10.000 talentos. E o que nós vamos fazer? Precisamos usar o mesmo princípio do qual recebemos da parte do Senhor para executar um perdão de verdade. É por isso que quando Pedro ele pergunta: Senhor, é até 7 vezes que eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus responde: não. Não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Meu Deus, eu não conheço a vida dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, mas o Senhor conhece. Eu venho te clamar nessa hora, Senhor. Talvez aí esteja ouvindo um coração ferido, um coração machucado, magoado. Talvez a ferida esteja aberta, Senhor, já passaram-se anos e essa pessoa não tem forças para perdoar. Eu venho te pedir, Senhor, baseado na parábola do credor incompassivo, essa parábola dos 10.000 talentos. Te peço, meu Deus, que essa pessoa desperte para usar, Senhor, o mesmo princípio da retribuição, mas não daquilo que nós vemos na vida do outro, mas o princípio da retribuição que recebemos da tua parte. Porque se fosse depender de nós, Senhor, o Senhor jamais teria nos perdoado. É por isso que a graça foi que nos alcançou. O Senhor nos resgatou. Nos ajuda a colocar os nossos olhos sempre no Senhor, para que, olhando para Ti, Senhor, e sabendo que o Senhor nos perdoou de uma dívida impagável, nós possamos também olhar para o nosso próximo e perdoar a dívida dele, porque, embora tenha nos feito muito mal, como os irmãos de José fizeram contra ele, nada vai se comparar àquilo que o Senhor já fez por nós. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, Senhor,
mas eu te peço que o Senhor ajude os teus filhos, para que, Senhor, não percam tempo e ainda hoje eles possam liberar o perdão no seu coração e entrar em contato, meu Deus, com essa pessoa que ele tanto foi ferido, que tanto estava magoado, e que possa assim, meu Deus, executar a tua vontade para a glória do teu nome. É assim que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Que bênção, né? Que mensagem aí maravilhosa na parábola do credor incompassivo, né? Então, que eu e você possamos aplicar as lições aí dessa parábola em nossa vida, né? O ensino aí do perdão, que o pastor Antônio foi bem claro. Que todos tenham uma boa semana. Esse é o nosso desejo, o desejo da Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Uma boa semana a todos. Em nome do Senhor Jesus, fique aí com o cântico final e com a benção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos. Apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber
está voltando.